Fala, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, mais um PodSeb, o podcast da Escola SEB Bilíngue, Unidade Portugal. E estamos aqui hoje para falar sobre o sétimo ano, sobre... O sétimo ano ou o sexto ano? Agora é o sétimo ano. O sexto já foi. Ó, você viu? Famílias, hoje eu tô aqui extremamente bem acompanhado. Senhoras e senhores, com vocês, Mr. Fábio. Que é isso, Fábio? Muito obrigado por você estar aqui, viu? Imagina, Pierre, eu que agradeço. Famílias, tudo bem com vocês? Vocês já devem me conhecer do ano passado, né? Já que eu dou aula para os sextos e sétimos anos, então acho que é um papo um pouco mais tranquilo no sentido de dispensar apresentações. De apresentações, né? Exatamente. Eles já te viram de Faraó, já te viram de o carinha da Sonserina lá, como que é? Ó? Draco Malfoy. O Draco Malfoy. Darth Vader. A gente tem Fábio e as suas facetas. Uma cartela de personalidades aí para os alunos. É isso aí, e os meninos adoram, cara. Eu no lugar deles adoraria também. Eu me divirto pra caramba, cara. Você sabe um cara que me marcou muito, assim? Eu estudava na época. Teve uma novela, acho que você é mais novo, você não vai lembrar. Mas tinha um professor de história que ele subia na mesa e contava umas histórias. Falava assim, puxa, isso é muito legal. E aí eu vi você ano passado como pai, vivo entrando, fantasiado, contando as histórias, fazendo e tal. Falei, puxa, olha que delícia, cara. A história é legal, né, Pedro? Porque eu já tenho um roteiro pronto, né? Porque o roteiro tá ali. Eu vou fazer uma adaptação ou outra para de repente trazer para a realidade dos alunos, né? Nunca tinha pensado nisso. Aquela coisa do anacronismo. Tá pronto. Tá pronto o roteiro. A história tá aí, né? O que eu me preocupo, até para deixar a aula um pouco mais lúdica e que seja mais acessível para a realidade dos alunos, né? Eu vou inserindo algumas coisas atuais, assim, eu gosto muito de meme, às vezes eu coloco uma musiquinha, uma coisa ou outra, faço uma imitação, né? Eu uso muito telefone, eu gosto de explicar para eles o que é o anacronismo, que eles ficam meio perdidos, assim. É aquela coisa da gente usar uma tecnologia atual e empregar ela no passado, ou vice-versa, né? Por que no passado o trem era daquele jeito, se a gente tem estrada, entende? Assim, cada contexto tem uma tecnologia e essa tecnologia ela deve ser aplicada naquele contexto. E aí, às vezes, os alunos eles dão essa viajada de mas por que não faz assim? Você está pensando nessa possibilidade porque você tem referência de como é hoje. Mas será que o cara lá, será que o Leonardo da Vinci não conseguiu fazer o helicóptero? Por quê? Ele não tinha de onde tirar. Ele não tinha de onde tirar a tecnologia. Ele pensou, ele projetou, mas e como que ele aplica aquilo? E o helicóptero, com certeza, veio vindo do pensamento dele. Sim. É a projeção, né? Então, hoje, no presente, a gente consegue, visualizando o que tem no passado, a gente consegue utilizar. Agora, o cara do passado, como é que ele vai usar a tecnologia do futuro? Né? Ainda não tem máquina do tempo. Nós gravamos o PodSeb com a Sheila, agora há pouco, e a Sheila falou isso sobre Miguel de Cervantes. Eles estão lendo o Don Quixote. Mas o que eu mais peço, assim, leiam o Don Quixote e analisem o Miguel de Cervantes, mas com o tempo dele lá. Exato. A gente precisa tentar... nós temos a possibilidade de nos colocarmos no lugar daqueles que estavam no passado. Os do passado não tinham como se colocar no nosso lugar. Não faz nem sentido, né? Então, isso é importante. Esse exercício é importante. Então, assim, eu estava falando do roteiro pronto. A história é um roteiro pronto. Né, eu vou acrescentar um elemento ou dois, e aí eu vou fazendo os anacronismos. Na aula funciona muito bem, porque os alunos entendem ali a referência quando eu coloco, por exemplo, um meme na aula, ou eu finjo que eu sou um personagem, e aí o aluno entende e aquilo dá uma conectada, né? Deixa a coisa mais atrativa do que eu simplesmente narrar uma história que pode ser maçante, chata, e ele vai ficar lá assim, ai meu Deus, poderia ter ficado em casa dormindo. A ideia é que ele se divirta ali junto comigo, porque eu me divirto pra caramba. Quando a gente gosta do que faz, é bem assim mesmo. Poxa, mas que legal, cara. Eu não tinha pensado nisso. Essa história do roteiro pronto e essa adaptação de roteiro, né? Facilita bastante. Poxa vida, que bacana. E os meninos dos sétimos anos, o que eles vão ver esse ano? O que eles estão vendo
no 7º ano. Legal, beleza. O 7º ano, a gente pega um caminho andado do 6º para cá, que é... O 6º ano a gente termina na Idade Média, né? Começando a Idade Média, final de Império Romano ali. E aí a gente começa o 7º ano no período do feudalismo. Então a gente termina a Idade Média e começa a Idade Moderna, né? A transição de um período para o outro. Então tem aquela coisa da mudança de pensamento, o renascimento, a valorização do ser humano, da ciência. Então esse início de ano, esse primeiro trimestre, é isso que nós estamos vendo. Então a gente já viu um pouquinho de feudalismo, a gente já viu um pouquinho sobre a formação das primeiras monarquias na Europa. Aí falamos ali de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, esse tipo de conteúdo. E agora nós estamos aqui no nosso 3º capítulo, que retrata o Renascimento. Então a gente está saindo do Renascimento agora e vamos voltar para falar de religião ali. A gente vai falar da Reforma Protestante no próximo episódio. Eu já estou pensando numa série aqui. Nossa série. Pois é. O roteiro está tão aqui na cabeça que eu já estou pensando como se fosse uma série mesmo. Tá certo. No próximo capítulo, né? Então esse primeiro momento a gente está entrando na Idade Moderna. Então ainda tem alguns elementos da Idade Média, mas a gente já começa a entender que a cabeça das pessoas na Europa, né, naquele contexto europeu, já está mudando para se aproximar um pouquinho mais do que é a nossa realidade hoje. Já está construindo essa história. Estamos a gente construindo. consegue ser... É aquilo que você falou, a gente consegue enxergar lá. Exato, porque o resultado... Se a gente for pensar na história do Brasil e de onde nós estamos e quem nós somos hoje, nós somos o resultado de um processo, né? Sem então, dúvida. O Brasil que nós vivemos hoje, se ele começa em 1500, o que estava acontecendo no mundo em 1500? Quem nos influenciou? Quem nos deu origem? Então, se a gente pensa no português que veio para cá, qual era a cabeça do português que veio para cá? Porque o 1500 é exatamente esse processo da transição da Idade Média. A gente está saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Então, quais são os elementos que compõem esse cenário? E aí a gente tem Renascimento, a gente tem Reforma Protestante, a gente tem tecnologia proveniente das grandes navegações, trocas culturais com outros povos de outros continentes, né? E aí toda essa troca cultural resulta no processo que forma o Brasil. Né, é o início da nossa história, se a gente considerar do 1500 para cá, né, então faz parte diretamente do que a gente vive hoje. Para a gente entender o Brasil, para a gente entender quem nós somos, as nossas origens, é preciso que a gente conheça esse cenário, principalmente falando de Europa, já que os portugueses aqui vieram para cá. Né? Puxa, que bacana, cara. Dá pra ficar aqui 2 horas cara, aqui. Ixi, vou falar de história aqui, é uma delícia. E na verdade eu esqueci de pôr o contadorzinho aqui. Eu já perdi meu tempo. Ô, Juan, você me dá um toque, era que der uns 10 minutos. Combinado. E nesse contexto todo, né? Os pais têm perguntado muito sobre a situação da diagnóstica. Sim. Vendo esse contexto que vão trabalhar, aliás, muito legal, conversando com o 7º ano, para mim tá muito dentro da minha casa ali, né? Sim. Meus catapulta pra cá, teve um bonequinho que eles construíram para você, um totem, sim. isso. Muito, muito, muito bacana. E essa diagnóstica, como foi olhar para os meninos e analisar, tem uma palavra que tá chique no momento, né? Analisar os possíveis gaps de aprendizagem. Exatamente. Como que foi? Como foi esse processo com você, com o 7º ano? Certo. Esse processo, Piero, ele é natural, né, cara? Porque... sendo muito honesto, ele não é um acontecimento novo, né? Ele, na educação, ele é um processo contínuo. Acho que como ganhou luz a isso, né? Todo mundo ficou preocupado com isso, os pais, e aquilo que você falou, né? Eu tenho um filho, e eu também fiquei preocupado com... Então, assim, vai ser feita uma análise diagnóstica? Não, todo ano é feita. Sim. Você chegou, você pegou a sala nova, você vai olhar essa sala... Eu preciso entender quem são os meus alunos. Quem são os meus alunos, até porque o menino que, né... ele muda todo ano. Sim. Mesmo que seja o mesmo Piero. O mesmo menino que eu dou aula no 6º, ele já não é a mesma pessoa no 7º, né? É isso mesmo. Para mim, com relação ao 7º ano, tem um fator que me facilita, porque eu dou aula nos dois, né? Eu dou aula no 6º e no 7º. Então, assim, eu conheço o aluno que chegou no 7º ano. Algumas exceções, obviamente, aí dos alunos novos, né? Sim. Mas dentro desse processo contínuo da avaliação diagnóstica, é aquela coisa do acolhimento do início do ano, né? A gente tem um período longo até ali no início do ano, do primeiro mês de aula, primeiro mês e meio ali de aula, que é exatamente para a gente entender qual é a situação que nós estamos recebendo aqueles alunos. Como eu dou aula nos 6º e 7º, então no caso específico do 7º ano, eu já finalizei o ano passado deixando um terreno preparado para eu iniciar esse ano. Então, quando eu começo esse ano, eu já sabia exatamente onde eu estava, eu já tinha, inclusive, combinado com os alunos
estamos parando aqui. E daí, vamos começar daqui. Porque no ano que vem a gente retoma esse conteúdo e dá andamento. Então eu consigo no 7º ano saber quais são esses gaps, né? Certo. Mas é um elemento natural do processo de ensino-aprendizagem, porque independente de termos ou não esse cenário, né, o cenário da pandemia, dessa coisa híbrida, né, tem aluno em casa, aluno aqui, para uma semana, volta, e obviamente que isso deixa uma mágoa, né, no aluno, no sentido de, poxa, estamos todos meio sem saber, né? Dependendo de decisões aí, governo e política, isso e aquilo. Sim, sim. Então a gente está todo mundo nesse barco. Então, tentando evitar ou diminuir essas perdas, a gente consegue fazer essa avaliação, essa percepção. Então, desde o início do ano, quando os meninos chegam aqui para a gente, seja no 6º ou no 7º, nós temos um processo natural de avaliação contínua. Então, à medida que o aluno participa da aula, que o aluno pergunta, que o aluno não pergunta, porque aquele aluno que não pergunta, alguma coisa tem. Ou ele está entendendo tudo, e eu sou um professor top. Que geralmente é o que acontece. Espero que sim. Ou, de repente, eu estou falando grego e ele está com dificuldade. Aí eu preciso, de repente, até mudar minha linguagem ali para me adequar, né? Atualizar esse roteiro. E aí é pegar o menino ali num momento em que ele esteja mais confortável, fazer uma pergunta um pouquinho mais fácil ali para entender se ele está realmente entendendo aquilo ou não, para não deixar ele também numa saia justa. Sim, sim. Isso aí é o tato, né? É conhecer o aluno e é entender o dia a dia o que está acontecendo dentro da sala de aula. O tempo que vai trazer, né? Isso. Então a gente não... existe uma avaliação formal, diagnóstica, nós já realizamos. Eu, sendo muito honesto, Pedro, eu sou péssimo com datas, mas eu creio que já tem um mês aí, ou pelo menos uns 20 dias, que nós fizemos essa avaliação existe formal. Existe aquela avaliação formal. Sim, mas essa avaliação formal ela é só um resultado de um processo, que já vem desde o início das aulas, né? Então, desde o início das aulas, quando a gente retoma, né, o conteúdo de 2020, estamos aí, né, nesse processo até chegar nessa avaliação formal. Putz, show demais, show demais. Fábio, quero te agradecer demais o bate-papo. Eu que agradeço, conhecer. cara. O objetivo é que as famílias conheçam, então, o que está acontecendo dentro da sala de aula. Sim. Conhecer a história contada pelo próprio professor. Pelo próprio ator da história. O da protagonista são a meninada ali, Sim. junto com os professores. Sim, a gente é o diretor da peça. Você é diretor da peça. Vamos lá, tá chique. Isso aí. Bom, quer deixar um recado para os seus meninos aí, para suas famílias? Com certeza. A câmera tá aberta aí. Muito obrigado. Bom, criaturas são as crianças, tá? Ah, tá. Os pais das criaturas, que são os criadores, no caso aí. Bom, primeiro eu quero agradecer a confiança, mais um ano, né, de confiança. Nós estamos agora literalmente dentro da casa de vocês em muitos momentos, né? Então é importantíssimo que esse canal de comunicação exista para que a gente consiga ter uma comunicação mais refinada possível, né? Evitando problemas e resolvendo problemas que possam acontecer. Então, o que eu tenho a dizer aqui agora é isso. É um obrigado às famílias pela confiança e por estarem junto dos seus filhos nesse momento tão difícil, que é importantíssimo. Eu sou pai também, eu entendo a correria que é, a dificuldade de lidar, trabalho, coisas de casa, a vida pessoal e os filhos ali com a necessidade, né, que eles têm. Então, assim, é um esforço que nós, como pais, estamos fazendo aí na criação das crianças, principalmente nesse momento, né? Então, é importantíssimo que a gente se mantenha forte, se mantenha junto, porque é fundamental na formação deles. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer problema, estamos à disposição. E é isso. Muito, muito lindo, muito show de bola, Fábio. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Famílias, muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal, clica no sininho, gostou. Tô youtuber total agora, velho. Deixa o like. Deixa o like. Ó, beijo pra todo mundo, valeu!